Fala galera, beleza? Meu nome é Davi, estou aqui com a Montana Prata Premier, esse carro que promete ser sucesso, a Chevrolet, certo? E vim aqui fazer um vídeo para trazer algumas informações. Esse primeiro vídeo eu quero tratar bastante sobre a questão do consumo do carro e falar algumas informações que eu acho pertinente, né? Vejo muito vídeo na internet, muito comentário principalmente, e a galera traz informações sobre o consumo do seu carro e sobre uma análise que eu acho um pouco equivocada. Então vou trazer alguns pontos aqui que acho interessante sobre o consumo da Montana e outros vídeos também falar sobre alguns outros aspectos do carro, né? Primeiro, falando aqui sobre o carro, falar que eu acho o design muito bonito, né? Acredito que ele foi no tamanho ideal, não precisava ser do tamanho da Toro, porque não será um carro que as pessoas irão utilizar principalmente para pegar peso. É realmente a traca de caçamba e esse vai ser o mérito dela. Inclusive, acredito que ela não tire muitas vendas da estrada para quem vai usar para trabalhar. Acredito que ela tire muitas vendas da estrada top, das duas versões, tanto a Ranch quanto a Vulcano também. Acho que não faz sentido a pessoa hoje pegar uma estrada Ranch tendo a Montana, não só por questões do tamanho, tudo isso, mas também por questão de segurança também, né? E motorização, apesar de que a estrada vai atualizar o motor, mas ainda assim vai ficar longe da Montana. E sobre os valores hoje cobrados, vale muito mais uma Montana. E acredito que a Montana vai tirar muitas vendas também dos SUVs em geral, certo? Quando eu fui comprar, por exemplo, eu vi muita gente que tinha tracker cogitando trocar de carro. Alguns realmente trocaram a tracker pela Montana. Então eu acho que vai pegar esse público aí, e se foi o meu caso, iria pegar um Creta, mas quando eu vi o tamanho da Montana, achei ideal. Quando eu vi as questões da Montana, eu falei, não, acho que eu vou de Montana. Nunca pensei em ter uma picape, mas avaliei que está no tamanho ideal, não seria um trambolho na cidade, né, que dificuldade de estacionar ou algo nesse sentido. E quando eu tivesse a necessidade de carregar alguma coisa, iria para Montana, né? Então colocaria na caçamba. Então é isso aí. Vou fazer o vídeo agora sobre o consumo do carro. Pessoal, então nós vamos agora fazer um vídeo sobre o consumo. E eu quero estabelecer aqui o seguinte. O principal critério que a gente vai utilizar aqui é o da velocidade média que a gente fez ao zerar os odômetros, certo? A gente vai zerar a velocidade média e vai analisar qual foi a velocidade média que foi constatada de acordo com o consumo que a gente vai ter. Por quê? Porque vários fatores influenciam no consumo, certo? O modo de condução da pessoa, o trânsito, o peso que está no carro, e assim como outros fatores, né? Até tipo de gasolina, tudo isso. Não só questão de álcool, mas qualidade, certo? Álcool, gasolina, mas a qualidade da próprio combustível. Então, a gente vai aqui utilizar o critério da velocidade média, porque aí você vai ter um parâmetro melhor. É um parâmetro fidedigno? Nenhum vai ser. Quando tiverem duas pessoas dirigindo em momentos diferentes, sempre vão existir múltiplos fatores que vão estar influenciando no seu consumo. Mas este da velocidade média, eu observo que é um dos melhores parâmetros para você poder estabelecer. Meu carro consome muito, meu carro consome pouco. Pô, se você tiver feito um consumo aí de 20 e poucos, com a velocidade média de 20 e poucos por hora, e está querendo um consumo muito bom, você tem que entender que nessa velocidade média, nenhum carro vai fazer milagre, certo? Ao mesmo tempo, a gente vai também estabelecer uma velocidade média maior e vai ver qual o consumo do carro. Pô, coloquei meu carro na velocidade tranquila, numa via tranquila. O carro tá fazendo 9, tá fazendo 10. Aí possivelmente ou você não trocou a marcha, ou você pisou muito no carro, ou realmente seu carro bebe demais, tá certo? Então, a gente vai fazer esses dois consumos. Eu vou fazer dois odômetros de um trajeto de 3 quilômetros aqui, simulando uma cidade interior, então velocidade média e baixa. Velocidade média máxima nesse consumo vai ser nessa medição vai ser de 30 km por hora. E vou fazer também uma medição fora do condomínio aqui, para a gente fazer uma comparação aí entre esses resultados, certo? Bom, montando em funcionamento, os consumos vão ser feitos com ar-condicionado, certo? Sempre ligado. Vou aqui zerar a velocidade média e vou zerar o odômetro, esse segundo odômetro aqui, para a gente fazer uma medição, certo? Vamos dar início aqui a esse primeiro trajeto
e depois trazer os resultados. Vou filmar o início do trajeto, o meio e o final do trajeto, a gente ter aqui uma noção do consumo que vai ser feito, beleza? O trajeto basicamente é de muito quebra-mola, então acredito que eu passe aí por no mínimo até retornar por uns 20 quebra-molas, e a partir disso aí vai ser esse acelera e freia, pra gente poder ter uma noção de quanto o carro vai fazer, tá certo? Bom, já estamos aqui no final do percurso, do primeiro percurso, retornando do ponto da onde partimos, certo? Mais um quebra-mola, paradinha aqui pra ver se o carro vai passar. E vamos analisar o consumo. Tem que chegar e olhar rápido, porque como esse trajeto é bem curto, só de você parar o carro já começa a alterar ali os dados. Vou até tentar já ir colocando os dados antes aqui, para ter uma medição mais precisa, certo? Ó, por enquanto estamos com 22,3 de velocidade média, e quando eu chegar lá eu verifico o odômetro que a gente zerou, certo? Vamos lá, chegando ao ponto final aqui do trajeto. Vamos aqui ver qual foi o resultado do consumo. Bom, o consumo aqui foi de 9,8, o trajeto foi de 3,1 km, certo? Vamos então agora fazer o segundo trajeto, analisando que para um trajeto onde você teve essa velocidade média, 9,8 não é um consumo muito alto. Mas vamos lá agora para o segundo trajeto. Bom, já estou aqui fora do condomínio, vamos dar início à medição do segundo trajeto. Irei zerar o outro odômetro e vou deixar o outro para a gente fazer também a estimativa total, certo? Zerei aqui o consumo, vou zerar a velocidade média e vamos dar início aqui ao percurso, que dá por volta de 13 km o total do percurso. Aí a velocidade máxima na via é de 80 km. Acredito que o trânsito vai estar livre pelo horário, mas pode ser que tenha algum fluxo aí que possa interferir na medição, certo? Mas vamos lá. Filmando um pouquinho aqui do segundo percurso, para você ter uma noção mais ou menos como é o fluxo. Essa avenida aqui, velocidade máxima de 80 por hora, o fluxo constante, então tá tranquilo. E a gente vai simular, né? Como é que a Montana se comporta no trânsito livre. Se estiver fazendo 10 aqui, vamos dizer que ela consome muito, né? Um fluxo livre desse, a gente espera que o carro faça mais. Carro que se diz econômico. A gente não espera nenhum milagre, mas vamos verificar aqui, né? Quanto é que o carro vai fazer nessas condições. Aproveito para falar também sobre o motor, né? Um motor muito esperto, com boa resposta, né? Então você pisa, logo ele responde, não tem muito delay. E se a gente for analisar, né, dos dados, se eu não me engano, a velocidade máxima do carro 160. Bom, uma pessoa que compra um carro desse, caso ela se proponha a andar mais de 160, acho que ela está procurando o carro errado, certo? O que realmente importa, para que realmente não tenha esse afinco por andar correndo, é a retomada do carro. E pode-se dizer que esse carro tem retomadas ótimas, porque o motor responde muito rápido e ele ganha velocidade bem. A gente viu alguns vídeos aí, né, de como ela respondeu bem, andou junto aí com a Toro, por exemplo. E não é questão de competição, mas a gente quer apenas que o carro tenha uma segurança interessante para fazer, por exemplo, uma ultrapassagem, né, na estrada. Então, nesse quesito, o motor é muito bom. Vamos agora analisar se esse motor, que responde bem, também tem um bom consumo, para poder ficar um carro equilibrado, interessante aí para a cidade, né? Vamos lá. Bom, estamos chegando aí ao final do segundo trajeto. E assim como no primeiro trajeto,
logo que a gente já for parando, já vamos analisando quais foram os resultados conseguidos, né, do consumo da Montana. Eu acredito que seja um bom resultado de acordo com o que eu venho percebendo aí do carro. Vou chegar ali no final, eu já vou aqui fazendo a velocidade média 64,5, certo? Vamos analisar aqui o consumo medido, certo? Então a gente tem aqui nesse consumo 18 km por litro num trajeto de 11,3 rodados, e no outro, fazendo a estimativa dos dois consumos medidos, a gente tem uma quilometragem aí percorrida de 15,2 e o consumo de 12,8. Vamos agora fazer uma análise sobre esses consumos. Então, galera, para concluir aqui o vídeo, vamos responder ao que se propõe um vídeo, né? A Montana é um carro econômico? Sim, mostrou ser um carro econômico, de fato. Por quê? Porque na velocidade mais baixa, né, média baixa, aqui foi ali de 20 e poucos quilômetros por hora, ela fez um consumo de 9,8, se eu não me engano, que é um consumo bom para um carro desse porte, com esse peso e com esse motor. Nenhum carro faz milagre andando numa velocidade tão baixa, uma velocidade média tão baixa. Talvez 1,0 consiga fazer mais, né? Mas nesse porte aí a gente pode dizer que rodando a velocidade média, a Montana consumiu muito? Não. Consumiu ok, como a velocidade média é colocada. Agora, sobre o outro consumo na medição mais longa, o carro fez 18 km por litro. Andando tranquilo, claro, sem trânsito. Quer dizer que o carro vai fazer isso sempre? Não. Ali foi um consumo uma proposta muito tranquila, né? De você poder fazer a medição. Mas a gente pode observar o seguinte: se o trânsito estiver livre e o motorista andar tranquilo, ela vai consumir pouco? Vai. Então, esse é um bom sinal do carro. Esse é um sinal de que o carro, se ele estiver em boas condições, ele não vai consumir muito. E sobre a média ali dos dois consumos, se eu não me engano, de 12,8, ótima média também colocada. A gente percebe que aí nos dois trajetos o carro fez um consumo médio de 12,8, que seria um consumo ideal aí para um carro desse porte ser considerado um carro econômico, certo? Então a gente fica aqui nesse primeiro vídeo e eu trago para vocês. Quer saber o consumo do seu carro? Quer saber se seu carro consome muito ou pouco? Observe a velocidade média que foi feito que foi constatada quando você fez a medição do seu carro no computador de bordo. Porque se essa velocidade média aí for muito baixa, você não vai fazer milagre. Não adianta você querer que seu carro faça mais. E eu vejo muito na internet, já disse, as pessoas querendo comparar o consumo, e um diz que fez 9 e o outro diz que fez 13. Não vai conseguir uma boa velocidade, uma boa medição, quem andou numa velocidade média muito baixa. Então, antes de perguntar, já coloque lá os dados. Bom, eu consegui essa medição com determinada velocidade média, aí dá para fazer uma estimativa. Valeu? A gente fica aqui, até o próximo vídeo.